Tá liberando a entrada? Não tá automático, né? Não, tô liberando, não tá. Muito bem. Agora tá gravando, só liberar. Bom, vamos iniciar então. Vamos fazer uma oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. São Carlos Borromeu, rogai por nós. Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, então, só lembrando só alguns breves avisos, nós vamos, desde o início já, então no chat aqui, se vocês quiserem já ir enviando as perguntas tal, então a gente já vai acompanhando também, e aí conforme a nossa colocação, a gente também já vai respondendo junto, né? Então, basicamente é isso. Nós também, essa semana, só lembrando, nós estamos, então, retornando às aulas agora na quarta-feira, dia 31, nas aulas da plataforma. Desde o começo do ano, né, desde fevereiro, nós estamos com as aulas e nós decidimos marcar essa reunião justamente porque algumas pessoas elas estão adquirindo o material agora e nós vamos fazer algumas colocações quanto à organização dos estudos, como será esse semestre e etc. Né? Então, mais pertinente a explicar um pouco dessa organização. Então, também apresentando aqui, né, o seu Antônio está aqui à esquerda, né, à direita na tela, na verdade, e a senhora Luciana também, ela é a esposa do Laio, que faz as lives conosco, e ela que vai acabar explicando também com relação aos registros, à organização do material, organização dos estudos e etc. Gostaria só que o senhor Antônio fizesse um início, né, uma breve colocação sobre o Instituto e aí a gente já vai mais para as partes práticas, né? Boa noite a todos, salve Maria. Bom, primeiro eu queria começar aí agradecendo aos pais que tiveram a coragem de ter esse bom propósito na educação dos filhos, né? Esse trabalho nosso aqui é uma obra de educação onde a gente quer cooperar com essa necessidade urgente dos pais de dar uma educação verdadeira para os filhos, uma educação católica, uma educação que, de fato, realize os propósitos da vida, do qual os senhores e nós também somos responsáveis, né? Então, agradeço a iniciativa de vocês. Tenho certeza que é uma graça que Deus está concedendo para cada família, assim como concedeu e concede a nós, de participarmos desse projeto. Tá? O Instituto ele tem esse propósito de cooperar com a educação com a sua finalidade católica, né? De conhecer e amar a Deus, né? Então, só para a gente entender o propósito que nós trabalhamos, eu sempre faço uma comparação que eu acho que fica mais fácil, né? Nós temos a finalidade de unirmos a nossa alma a Cristo, de sermos perfeitos cristãos,
todas as outras necessidades da nossa vida, tanto acadêmica como espiritual, efetiva, afetiva, todas as nossas necessidades, tanto as virtudes como o caráter, está tudo contemplado nesse caminho. Então, por exemplo, quando a gente propõe um caminho de educação intelectual, a gente traça um objetivo. Por exemplo, para nós aqui que estamos no interior, quando a gente quer ir a São Paulo, por exemplo, tem cidades no caminho. Se a gente traçar o objetivo de ir nessas cidades, a gente vai no mesmo caminho, na mesma estrada, mas a gente não chega em São Paulo. Então, tem muitos projetos educacionais que não têm a finalidade mais exata, que é aquilo que a Igreja Católica propõe, né? E que a finalidade última da educação seja conhecer e amar a Deus, né? Seja ser o perfeito cristão. Então, o nosso propósito do Instituto é esse. Eu estou há 45 anos trabalhando nessa área de formação, né? E eu fiquei de 98 a 2017 numa escola que a gente fundou. E depois a gente fez, de 2018 a 2022, eu trabalhei no Instituto Cidade de Deus. Eu fui o responsável por essa aula também por um tempo. E agora estamos juntos aqui fazendo o Instituto São Carlos Borromeu. Então, a gente tem uma experiência de escola bem larga, desde o início e tem uma experiência de educação domiciliar também já de um bom tempo. Então, a gente está tentando, com isso tudo, favorecer as famílias. Vamos ver se a gente consegue ajudar vocês agora, nesse momento, que surgem várias dúvidas, né? Então, a Luciana, que também já faz parte desse projeto desde criança, para vocês terem uma ideia. Quantos anos você entrou na escola? Estava no terceiro ano. Terceiro ano, quando eu fiz a escola, nós fizemos a escola, ela entrou no terceiro ano. Está com a gente até hoje. O marido também, o Laio, e várias pessoas no Instituto São Carlos estudaram na escola ou trabalharam e deram aula também. Então a gente tem um caminho aí para cooperar com vocês, tá? Eu agradeço aí a possibilidade. Muito obrigado. Tudo bem. Então, só lembrando, né, nós estamos aqui com o chat aberto. Quaisquer perguntas, os senhores podem já ir colocando, perguntando. Eu vou fazer todo o auxílio aqui. E agora a professora vai falar um pouco sobre justamente essa organização do material. Só antes da senhora falar, só lembrando, então, as aulas que elas têm início, elas ocorrem da forma que nós estamos fazendo aqui, né? As aulas ao vivo, elas ocorrem por reuniões pelo Google Meet, né? Essas reuniões, elas ocorrem por um horário marcado, seguindo o nosso cronograma, o nosso calendário, né? Eventualmente, pode haver alguma alteração de horário mais particular, né, de uma aula ou outra. Nós estamos sempre avisando também pela plataforma. E as aulas, elas são gravadas. Como nós estamos fazendo aqui, elas são gravadas e lançadas lá. Aqueles que já deram uma olhada na plataforma, elas são possíveis de serem assistidas posteriormente. Só um detalhe, como a nossa gravação ela é feita não da tela, mas da câmera que nos assiste, né, Davi? Sim. Então as perguntas não saem normalmente e se tiver comentário dos alunos não sai na gravação, tá? Isso. Fica só o que o professor responde ou fala ou expõe. Bom, então, né, boa noite, salve Maria, sejam bem-vindos ao segundo semestre, aqueles que já estavam conosco e aqueles que estão começando. Hoje, então, nós fizemos esta reunião principalmente para ajudá-los na organização inicial aí de retomada também, porque a ordem, né, a organização, ela é muito importante para que dê certo, para que todos os senhores possam colher todos os frutos possíveis, né, com a graça de Deus, deste sistema de ensino que nós estamos propondo. Então, a primeira coisa que eu gostaria, né, antes de responder aqui a questão que colocaram, é de colocar a importância da ordem. O sábio de São Tomás é aquele que ordena todas as coisas. Vamos pensar o seguinte,
pensando na viagem que, por exemplo, que o senhor Antônio estava colocando, nós já temos o carro, vamos dizer assim, que é o material, já tem as aulas certas, o que é para ser dado, o caminho aí pela etapa que os filhos vão seguir, e nós temos também a finalidade, certo, do nosso material, no caso a salvação da alma dos nossos filhos. A ordem, a organização da rotina é como se fosse a estrada, o caminho que vai levar desde a questão do aprendizado, do estudo, até essa meta final que nós temos. Então, muitas vezes, né, a falta de sucesso, a falta de conseguir, de fato, aprender, o aluno conseguir estudar, está num problema anterior ao pegar o material, que é a questão da ordenação da casa, da organização. E aí eu não estou falando, né, na organização simplesmente da limpeza ou do ambiente, estou falando da questão primeira, de ter um lugar para a criança estudar. Então é muito importante que haja essa organização por parte dos pais do espaço de estudo. E aí, né, nós já falamos outras vezes, mas o que é importante? É importante que a criança tenha pelo material, primeiro, uma gratidão aos pais que puderam providenciar o estudo para elas, a Deus que permitiu, né, deu todas as condições para que os pais pudessem adquirir o material, e o cuidado, o zelo que os senhores têm, elas também devem ter pelo material. Então, pensem assim, esta estrada agora que nós estamos trilhando, tudo aquilo que nós fazemos é educativo e é formativo, importante para as crianças. Então, de novo, às vezes a criança não... por exemplo, eu não consegui cumprir em um mês o estudo que está sendo proposto. A hora que nós vamos ver a causa, ela é anterior, é a falta às vezes de organização do espaço, ou organização de uma rotina, um horário de estudos. Com a plataforma, isso facilita muito, porque nós fazemos uma sugestão de horário, certo? Então, vamos supor, o ensino médio, eles têm aula no período da tarde. Então, já colocamos uma disposição, aí um meio de que a criança já tenha que se organizar para assistir às aulas. O mesmo ocorre com as outras etapas. Essa organização do horário e a disciplina de cumprir aquele horário são fundamentais, primeira coisa, né? Então, muitas mães que às vezes vêm conversar comigo, têm dificuldades, falam, não estou conseguindo. A hora que nós vamos ver é porque não consegue ser fiel àquele período de estudos. Vamos pensar assim, né? Se estivéssemos em uma escola, nós íamos levar a criança, tem o horário para entrar, o horário para sair, o horário para o intervalo, é feito de regras. A mesma coisa, o fato de estudar em casa não significa que então nós vamos ter a liberdade de fazer tudo de qualquer jeito, né? Então a ordem, esta regra por parte do educador ajuda muito a criança na organização, certo? Então, estipular um horário de estudo, né? Eu quero fazer com uma plataforma para aproveitar as aulas ao vivo, então eu vejo o fundamental, né, no período da manhã, o médio e o infantil à tarde. Ou eu quero seguir um horário próprio. Essa flexibilidade que o Homeschooling dá, que é muito boa, tem que ser usada como? Então, a nosso favor. Então, mas é óbvio que existem, né, como se diz? Circunstâncias, algumas coisas que acontecem. Então, a criança adoece, chega uma visita inesperada. Estas coisas não devem ser o principal, a rotina. Isso daí deve ser circunstancial, né? Ocorrer uma vez ou outra. Então, essas dicas eu vejo assim, que são fundamentais para que consigam, né, cumprir o cronograma. As aulas são exigentes, é necessário o estudo do aluno. E aí, então, eu acho que nós podemos responder, Davi, tem uma primeira pergunta que um pai colocou aqui, né? Como estabelecer uma rotina de estudo com crianças de 4 anos? O que é essencial? A criança, ela vai reproduzir o exemplo que ela vê em tudo, né? Infelizmente, não são só nas virtudes, também nos nossos vícios e defeitos. Então, uma vez que nós temos estabelecido, olha, nós vamos estudar com a criança um período da manhã, vamos supor. Então, nós vamos começar a ajudá-la a ordenar. É muito importante entender uma coisa, a criança não nasce sabendo ordenar. Ela não nasce sabendo um horário, ela não nasce sabendo que ela vai ter que acordar e trocar o pijama, e escovar os dentes, ela não sabe. Então, tudo tem que ser ensinado, certo? Então, por exemplo, uma criança lá de 4 anos, primeira coisa, nós vamos ensinar a hora
de acordar, nós vamos acordar a criança, ensinar a primeira coisa, fazer o sinal da cruz, para consagrar o seu dia, né, a Nosso Senhor. Então aí vai ensinar que o quê? Vamos ordenar as coisas, as crianças aprendem rápido, né? Às vezes mais rápido até do que nós costumamos, elas já vão pegando jeito. Então, ordenar a primeira coisa, o corpo, primeira coisa, né? Depois de fazer a oração, ordenar o corpo, então vai trocar a roupa, vai mostrar a dignidade de ordenar tudo, desde a questão espiritual como a questão corporal, e aí a questão dos horários, vamos tomar café primeiro, depois escovar os dentes, depois então nós vamos estudar. As crianças menores, elas quando se está começando o homeschooling, elas vão começar com um tempo menor de aproveito aí da aula, depois vai aumentando, certo? Esse tempo, você pode voltar na pergunta que eu queria... Então, como estabelecer essa rotina? Então, começa já determinando tudo, o horário de todas as coisas. É lógico que, assim, dependendo da criança, o pai vai saber o que é mais proveitoso ou não. Tem criança que, como é mais proveitoso o horário da tarde, então prefere estudar com a criança à tarde. Então, isso tem que estar como? Dentro da rotina e de organização. O que é importante também, nós damos essa dica no primeiro volume lá dos 4 anos, né, também dos 3 anos, é importante também ensinar a criança como ordenar o corpo no sentido de como sentar-se, como segurar o lápis, as coisas devem ficar guardadas, né, dentro, por exemplo, da mochila ou embaixo da carteira, depende do espaço de cada um, porque as crianças se distraem com tudo. Então, quanto mais nós conseguimos fazer com que tudo que nós temos, né, favoreça aí o estudo da criança, mais frutos nós vamos colher. Então, isso da rotina de 4 anos, o que é importante, vendo assim, né, desde a época da escola e tudo, a criança ela tem que ter a noção da autoridade. Ela tem que entender que ela não é como que hoje diz, né, as correntes pedagógicas, aí o centro do aprendizado, no sentido de que é a sua vontade que deve reger tudo, por exemplo, sei lá, pedagogia por projetos. Vamos partir da vontade da criança para ensinar as coisas. Não, ela tem que entender que há uma autoridade, que é o caso educador aí, e ela deve obedecer essa autoridade. Uma vez que ela tiver muito claro isso, é lógico que ela não vai entender a autoridade no sentido que nós entendemos, mas ela vai entender que ela deve obedecer quem está ali para ensiná-la e para ajudá-la. Então, se ela tiver isso muito claro, ela vai entender. Agora é o momento do estudo. Uma coisa para os 4, 3 anos de educação infantil como um todo, muito importante, é muito necessário, os senhores já viram isso no material, nós não misturar o que é a hora que é de brincar e a hora de estudar. A criança tem que ter essa distinção clara, porque senão ela começa a estudar achando que é uma brincadeira, então ela vai pegar as coisas, então ela pode brincar, pode fazer do jeito que quer, e não é isso que nós propomos. Por quê? A criança, né, tem que brincar, com certeza, é o principal trabalho da criança aí na fase, né, brincar, mas não no momento que ela está tendo a orientação de estudo. Isso é muito importante. Agora pode falar assim, né, os senhores veem em todos os lados esses estudos mais lúdicos, vamos aprender brincando, tudo fazer brincando. Conforme a criança vai crescendo, isso vai se tornando insustentável. Eu lembro que na escola que nós estávamos, quando a criança chegava no 6º ano, era uma crise tão grande, porque a criança queria brincar, a criança queria aprender brincando, e aí não era mais possível, por conta das disciplinas, por conta do currículo, enfim, não era tudo uma brincadeira, era preciso esforçar-se, e era um choque tão grande para as crianças, e né, nós fomos tentando descobrir a raiz das coisas, então nós vimos a importância disso, então distinguir as coisas. Então só retomando, né, a questão da rotina, da organização, a importância de ordenar tudo na criança, desde a vestimenta, o horário para estudar, o horário para sentar-se, também a questão da organização aí, da autoridade, reconhecer a autoridade, certo? Quem é que vai ensinar e quem vai aprender, e é importante assim, né? O que eu vejo também que funciona para a questão dos pequenos, que faz colhermos muito, os frutos são muito interessantes. É a questão, sabe, da pedagogia de Dom Bosco, no caso de achar o ponto acessível da criança? Sermos sempre buscarmos as coisas que as crianças fazem bem ou estão fazendo com esforço, com sacrifício, e reconhecermos aquele bem.
E aí os senhores vão perceber que elas começam a querer sempre ir melhor, estudar mais, porque elas estão vendo que aquele sacrifício que ela está fazendo, aquele esforço que está sendo feito de sua parte, está sendo reconhecido. Então é assim, né? Nós estamos fazendo lá o Catecismo da Educação, a leitura, aqui com, né, o Davi, o Lárcio e o Antônio. É um livro fundamental. Assim, os 3 anos que nós propomos foram em torno dos hábitos essenciais que o catecismo pede para serem desenvolvidos, né? E quando nós vemos lá espírito de sacrifício, um dos hábitos a se desenvolver na infância, nós falamos, nossa, né? Assim, contradiz todas aquelas pedagogias modernas, toda a nossa formação, porque nós estamos acostumados o quê? A criança tem que ter aquilo que o pai não teve, passou necessidade, não vamos deixar a criança passar vontade, Não, justamente o que vai fazer com que a criança consiga vencer a si mesma e criar um hábito, uma ordem, começar, né, a desenvolver os hábitos para um dia, com a repetição desses hábitos, tornar-se virtudes, aquelas coisas, são os sacrifícios. Então, né, por isso que, respondendo ainda essa questão da rotina de estudo de 4 anos, essas são as dicas que eu vejo assim, que mais funciona também lá em casa, né? Eu tenho 6 crianças, uma delas tem 4 anos, e é um desafio, né? Também, assim, eu vejo que cada temperamento tem uma exigência totalmente diferente. Dependendo da criança, né? Os sacrifícios vão ter que ser numa área, dependendo da criança em outra. Mas sempre pensando nisso, né? Como ensinar meu filho a sofrer, agora não sofrer assim, oferecer aqueles pequenos sacrifícios para conseguir, de fato, um dia se tornar uma virtude. Um exemplo que vai acometer todas as salas. A reclamação. Então, o não reclamar exige da criança, às vezes, um sacrifício tão grande, um esforço tão grande, que às vezes tem pais que ficam o primeiro mês inteiro de estudo só se esforçando nisso, do não reclamar, obedecer, nós colocamos lá, né, erguer a mão para falar. Nossa, tem mãe que fala, mas só tem a minha filha. Exato, mas se ela aprende que ela tem que esperar uma atitude para poder falar, ela consegue começar a respeitar melhor a autoridade. E aí vai, né, todas as esferas, tanto em casa, como depois a relação entre os irmãos. Então, uma série de coisas que vão ajudar. Mas lembrem-se disso, né, nosso Deus morreu numa cruz, nos mostrou o caminho. Com as crianças não será diferente. Ordenar uma coisa, ela exige esforço da nossa parte, principalmente, e da criança. Então não vai falar, ai, que gostoso, agora nós vamos então aprender a sentar. Nossa, eu vejo um exemplo, né? Tem o meu filho mais velho que primeiro que assim, até quando colocamos isso no material de educação infantil, foi depois de uma experiência com o meu filho de perceber o quê? Ele ficou quase 1 ano, a mesa dele era assim, de frente para a minha, por exemplo. Eu não percebia que ele estudava de joelhos. Então, quando eu fui perceber, ele começou a reclamar de dor no joelho, eu falei, nossa, comecei a reparar o que ele fazia com o joelho. E aí eu percebi que ele fazia ajoelhado, eu não via porque estava atrás da cadeira. Então, nós colocamos até a postura, né, a foto de como deve sentar-se, o modo de segurar o lápis. Se a criança agora, nessa fase dos 4 anos de alfabetização, não segura bem o lápis corretamente, depois tem muita dor na mão para escrever. Não, é engraçado que outra vez que nós falamos isso numa live, né, a hora que acabou, uma mãe mandou mensagem, falou assim, Luciana, eu não sabia. Ela falou assim, a hora que eu vi como eu escrevo, eu estou muito assustada, por isso que eu sempre tive dor na mão. É uma coisa assim que passa despercebida, porque temos muitas coisas para fazer, então essas dicas são para ordenar, certo? Senhores, se você quiser vendo a quantidade de perguntas, sim. E se alguém quer fazer alguma também, tem quantidade de perguntas. Mais. Tentar juntar ali, depois eu respondo aquela da música. Vamos continuar. Acredito que dos pequenos seja isso, né, professor? Aí a gente vai complementando, mas eu acho que dos maiores, né? Pensando agora nas etapas, né? Então, a senhora Paloma colocou aqui, ó, meu filho irá iniciar o homeschooling nesse semestre, estava cursando o 2º ano fundamental e ela tem as seguintes dúvidas. A respeito da professora da turma, se tem algum contato. Bom, depois eu já abro aqui para a senhora Daniele, né, para ela perguntar. Olha só, nós temos vários professores numa turma, né? Então, para cada disciplina, então é um professor, né?
temos os professores que são responsáveis por setores, né? A professora Luciana, por exemplo, ela responde também nessa parte do português, né, de todas essas etapas. Temos o professor Jefferson, o professor Jason, né? Na plataforma, na parte superior, tem um menu no curso ali escrito participantes. Quando se clica ali participantes, aparecem os nomes dos alunos que estão inscritos na sala e também os professores. Clicando, por exemplo, ali no professor ou na própria disciplina, é possível entrar em contato particularmente com ele diretamente pela plataforma. Na plataforma também, em cada disciplina, então, para quem já viu bastante, assim, já acessou a plataforma, tem toda organizada lá as disciplinas de todas as etapas, né, de cada etapa. Em cada disciplina tem um fórum de dúvidas, né? Naquele fórum de dúvidas, a gente recomenda que ali seja entrado em contato com o professor a respeito de alguma dúvida e etc. Quando não, né? Então, quando então, por exemplo, a dificuldade ela ultrapassa tudo isso, né? Os senhores podem entrar em contato comigo, eu sou administrador da plataforma, e eu posso encaminhar a dúvida ou diretamente para o professor, e aí a mensagem pode ser respondida também pelo WhatsApp, né? A gente sempre dá preferência seguir mais ou menos essa ordem, né? Essa hierarquia. Então, por quê? Por exemplo, né? Eu também sou professor de música lá das etapas. Às vezes algum aluno me manda uma mensagem particular, uma dúvida, e essa dúvida é tão interessante que eu peço para ele colocar no fórum de dúvidas, porque eu vou responder ali mais amplamente e essa dúvida pode ajudar a própria sala com relação a isso, né? Então sempre fica postado lá no fórum, então todos têm acesso. Quando é uma dúvida mais específica, mais particular, aí segue dessa forma, né? Entra em contato com o professor ou entra em contato pelo próprio WhatsApp, né? Então, só respondendo de novo, né? Cada disciplina tem o seu professor responsável, né? Bom, a lista de materiais será atualizada para comprar somente o necessário. Nós não pensamos nisso, né? A respeito da lista, assim, né? Principalmente os cadernos, né, os materiais para uso diário, é importante a senhora providenciar. E aí, da questão de arte, eu aconselharia ver a cada aula ou a cada semana, ou assim que receber o volume, pode também ver os materiais, aí comprando conforme surgir a necessidade, para não precisar comprar coisas que já foram no outro semestre, no caso, né? A professora de arte, ela coloca lá sempre, uma semana antes, por exemplo, os materiais que serão usados na aula. Então, ela sempre coloca um aviso ali. Então, tem uma certa organização. Cada professor, ele tem a sua organização ali no campo da disciplina dele. Então, o que ele vai usar naquela semana. Então, ele sempre está se comunicando. Alguns professores pedem que seja lido o material antes, outros vão ler com a criança. A professora de arte, por exemplo, ela pede sempre que a criança não antecipe, por exemplo, as atividades, né? Porque ela faz juntamente com o aluno ali na aula ao vivo, né? Então, basicamente dessa forma. Deixa eu só complementar aqui a resposta aqui. Perdi. A respeito da prova, acho que a da prova a gente vai deixar um pouquinho mais para o final, né? Para estar respondendo sobre isso. E preciso retornar algum conteúdo passado ou é só seguir junto? Consegue responder brevemente? Sim, a senhora pode ir seguindo junto, né? E conforme perceber que a criança apresentou dificuldade, por exemplo, em alguma questão matemática, em algum conceito de gramática, algum conteúdo em si, e aí a senhora faz a recuperação à parte do conteúdo, né? Pode pedir ajuda. Também muitos já vão, às vezes foi numa aula que já se passou, então pode acessar na plataforma, já tem a explicação lá, ou então, se for algo maior que isso, né? Vamos supor, encontrou uma dificuldade em uma outra coisa que não tem na apostila, então pode pedir ajuda, né? Sem problemas. Mas, a princípio, pode ir seguindo junto e oferecendo esse auxílio conforme seja necessário, né? Se algo a mais, essa recapitulação, vamos dizer assim. Muito bem. Senhora Daniela, se a senhora quiser falar, à vontade. Boa noite a todos, salve Maria. De antemão já peço perdão se eu falar alguma besteira aqui, porque para mim é tudo muito novo.
tá? Eu também, meus filhos, né? Eu estou tentando agora nas férias, eu sou de Areal, perto de Petrópolis, no Rio de Janeiro. E eles entraram de férias semana passada. Então, durante as férias, eu estou tentando me organizar com eles a questão de tempo, né? Porque já tem um calendário de aulas. Hoje, por exemplo, né, para o Pedro, que é de 5 anos, foi ensino religioso, língua portuguesa e educação física. Então, assim, eu tenho feito com ele e com a Maria Eduarda, que é segundo ano, né, na parte da manhã, porque para eu tentar organizar o meu tempo, porque eu trabalho online, sou home office. E aí, os da Maria Eduarda, eu creio que vai ser mais aulas ao vivo, né? Depois vai ficar gravado, correto? Sim. Então, assim, eu não sei se foi uma impressão minha, porque assim, eu vou fazer primeiro uma introdução com eles aqui em casa, de tempo meu e com eles direitinho, para realmente falar, agora vai ser home, agora não tem mais volta, porque eu quero garantir que eu vou dar conta. Né? Eu fico um pouco insegura, né? Então eu quero garantir que eu vou dar conta, então ainda não vou tirar. Até o final do ano eu vou tentar fazer concomitante. O material, né, de vocês, o que eu estou fazendo? Eu tenho visto as aulas do início do ano, para eles se ambientarem, né, quando vocês estão lá bem-vindos e tal. Então, do início do ano, mas eu já estou com o volume 6 aqui em casa, né? Volume 6 e 7, que é do caso do Pedro José. Então, a minha preocupação é justamente que alguma mãe perguntou aí. Eu posso não fazer isso com eles e já pegar direto do volume 6 para frente? Entende? Por exemplo, as aulas, não sei se a tia Patrícia me perdoa se eu estiver errado, da de português, dos 5 anos, eu clico na aula 2, ela aparece a aula 1 novamente, que é atividade fonética da letra A. Aí eu clico na aula 3, porque eu achei que era alguma coisa errada minha, aparece de novo na plataforma a fonética A. Então, eu não sei se é porque eu não marquei como já visto, né? Ou se é alguma coisa, porque o da religião, do ensino religioso, está avançando. Com a Maria Eduarda, por exemplo, né? Que eu estou fazendo com ela já aula 3, matemática, então está avançando. O do Pedro José que é os 5 anos, na plataforma de 5 anos, português, língua portuguesa, eu clico nas próximas aulas e ele direciona de novo para a aula de fonética, da aula 1. Então, eu fiquei com essa dúvida. Será que eu estou marcando alguma coisa errada ou estou deixando de marcar? Então, é isso a minha questão, né? Se eu posso pegar do volume 6 direto e vamos com Deus, ou se é bom eu fazer, ir recapitulando, né? E caso eu ache o material um pouco avançado, porque assim, as escolas aqui são muito fracas, mas muito. Meus filhos, eles ficam muito entediados na sala. Porque a professora explica uma vez, eles entenderam, porém, aqui eles não puxam para frente, entende? Então, aquela coisa muito... Eu estou achando que o material, né, igual as coisas que ela falou, 4 anos, alfabetização e tal, o Pedro José está com 5, e ele não está nessa, entendeu? Eu adquiri material de 5 anos, Pedro José que tem 5 anos, de segundo ano, para a Maria Eduarda, que está no segundo ano, adquirir de acordo com, né, com o objetivo deles mesmo. Como é que a gente faz para recapitular isso? Tem algum tempo, né? Deixa eu só responder da plataforma. A plataforma é o seguinte, ela é bem simples e intuitiva. Se tem alguma coisa que está dando errado, então, por exemplo, como o link quebrado, alguma coisa, entre em contato comigo, que isso não é para acontecer. O professor, ele simplesmente posta e redireciona para onde está gravado. Então pode ser que às vezes há um erro ali de colagem de link e tal, então por isso que ela retorna, sabe? Então isso é um erro mesmo da plataforma. A Patrícia, ela está vendo a aula aqui, depois ela já conserta isso, já arruma lá no material. Da questão da alfabetização, o que é importante saber é a etapa em que ele está da alfabetização. Porque eu não posso, por exemplo, falar para a senhora já ir para o volume 6 se ele não conhecer os sons que foram até o volume 6. Porque como o aprendizado é pelo método fônico, então eles vão ter que saber muito bem identificar o som
e a letra que representa esse som, certo? Então, se ele já souber isso, o material de 5 anos, ele dá continuidade a isso, né? Agora, se ele não souber, é necessário, então, o quê? Começar pelo som das vogais, e assim, né, todos os sons do alfabeto e as letras que os representam, né? Então, precisaria saber essa questão. Aí, se a senhora quiser depois, a senhora pode mandar mensagem no particular, aí eu consigo ajudar a senhora a ver como ele está, se está no nível certo, como podemos fazer para ajudar. Na escola não é o método fônico. Certo. E aí eu tô com medo disso bagunçar a cabeça dele, porque a alfabetização a gente sabe quando é importante, né? Sim. E aí eu né, até eu digo, meu esposo está aqui na reunião também, porque dependendo da circunstância, talvez valha a pena a gente tirar o Pedro José já de uma vez, para não ficar embaraçando a cabecinha dele, né? Porque ele já conhece o alfabeto, sabe né, as vogais, as consoantes, ele sabe. Mas, por exemplo, quando a tia Patrícia fala, o meu é, né, o som da... Aí ele fala assim, não, mãe, é P. Eu falo, ai, Jesus. Vamos ver como é que vai ser isso, entendeu? Então a gente tá nessa adaptação aí, certo? Entendi. E de fato, assim, que aí é uma situação assim, a senhora, como hoje, diante do caos que está, né, infelizmente, a educação, qualquer coisa que a senhora fizer vai ser muito mais rápido e mais efetivo do que as professoras na maioria das escolas, né? Então, às vezes, nós ficamos com medo de não dar conta, de não conseguir, mas as professoras dão conta e conseguem, né? Então, às vezes, só de estar preservando a criança de toda a questão dos problemas escolares e tudo mais, já vai estar fazendo mais do que qualquer outra pessoa, né, que o deixasse na escola. Então, assim, nós estamos aqui, né, o material foi feito justamente para isso, para ajudar aqueles que têm o desejo de ensinar, apesar de saber que não dão conta se não for uma graça, certo? Todos nós, né? Não tem como, todo mundo tem essa preocupação, esse receio, que são legítimos, porque trata-se da salvação dos nossos filhos, né? Da educação dos nossos filhos. Mas eu vejo assim, né? Os frutos são abundantes, né? Conforme a senhora vai fazendo e vai percebendo o fruto, e aí vai dando maior segurança, né? Por isso que eu falo dessa questão da ordem. É importante, porque justamente daí é possível ver os frutos. Às vezes, né, a mãe fica lutando tanto com relação à rotina, fala, ai, não sei, minha filha não senta, não consegue parar. Mas aí a gente começa a perceber que a própria mãe às vezes não consegue parar para ensinar. Tem tanta coisa para fazer que está falando da cozinha, está andando. Então, tudo é formativo. Aproveitem, né? Façam a experiência que eu, assim, vendo todos esses anos, vendo com os meus filhos, o que acontece. É difícil, é a nossa cruz, né? Enquanto mães, a nossa vocação é essa educação. Mas os frutos são tão grandes que aí a gente fala, nossa, por que não comecei antes? Né? Então, como se diz, deixar coragem aí para a senhora. E, né, Obrigada. E rapidamente aqui, só falando do segundo ano, eu não encontrei na plataforma, vou pedir depois né, vou chamar lá no privado, as aulas de ciência, geografia e história, elas não ficam gravadas ou eu que não encontrei do segundo ano? Todas ficam gravadas. Tem que ir descendo como se diz aí, a página, e aí vai ter as disciplinas certinho. Tá, eu vi a disciplina, mas aí estava fórum de dúvidas, alguma introdução, alguma coisa, Isso, na sequência, pode continuar, que aí tem cada disciplina e dentro as aulas, os volumes e aulas gravadas. Perfeito. Obrigada pela atenção, me desculpa alguma coisa. Imagina, obrigada a senhora por participar. Só antes da senhora, acho que a senhora Angélica, né, levantou a mão, só continuando no chat aqui para a gente estar respondendo. Olha só, a senhora Andréia colocou aqui que ela recebeu até o 6º volume, sim, né, no 5º ano. Lembrando, nós estamos começando a entregar agora, a enviar o 7º volume, né? Então, essa semana já está saindo o 2º ano, o 3º ano. O 2º ano já foi, né? O 2º já foi, mas o 3º ano... sai amanhã. Isso, o 3º ano, o 4º ano, o 5º ano e na sequência, né? Nós estamos escrevendo o material, né? Esse final de julho aqui enviando o 7º, logo na sequência a gente já começa a enviar... Vai até o 9º volume. Isso, o 8º e 9º volume, né? Então,
Provavelmente até setembro, outubro, os senhores já estão recebendo aí o 9º volume, né? Conclusão de todo o material, né? Eu vou juntar algumas perguntas aqui a respeito também das anotações sobre os estudos da criança, né? Sobre... Essa chamada acaba em 15 minutos. Isso. Depois qualquer coisa a gente reinicia ela, né? Dá pra fazer? Dá. Só lembrando, né, se encerrar a chamada, eu não lembro como que eu fiz aqui, mas qualquer coisa a gente reinicia ela, retoma ela e eu envio os links aqui. Já envio no próprio... Quer responder, Luciano? Sobre as anotações, essa questão da ordem, continuando o que eu estava falando, é muito importante que os senhores registrem o que vai sendo dado com a criança, né? Nós deixamos na plataforma, tem o link desse caderno, que é uma caderneta de registros diários, e aí tem um para cada ciclo, aí no caso educação infantil, esse aqui que eu trouxe do educação infantil, e tem de cada etapa, enfim. Este caderno, o objetivo dele é que as crianças, os senhores, conforme vão dando as coisas para as crianças, deixa eu só pegar um tudo. Os senhores vão anotando aí o que foi dado, registrem o que foi dado. Por quê? Porque nós sabemos, por exemplo, a questão da educação domiciliar, o que eles alegam, né, quando o conselho tutelar vai atrás, tudo mais, é o crime do abandono intelectual. Como toda criança tem direito ao estudo, ao ensino, então eles acham que o quê? Tirando a criança da escola, pode ser que os pais incorram nesse crime. Então, o modo de registrar tudo que é feito, de guardar tudo que a criança desenvolve, estar tudo organizado, é justamente uma justificativa, uma resposta que elas não estão abandonadas intelectualmente, ao contrário, elas estão tendo mais coisas ainda, né? Elas estão ordenadas, estão estudando, estão recebendo o estudo. Nós desenvolvemos então esse caderno de registros para que facilite para os senhores essas anotações, né? Então, nós temos lá, por exemplo, a data, que é só colocar a observação, a disciplina que é dada, né? E o conteúdo. E o conteúdo. Uma dica para os senhores, essa caderneta é só baixar lá no nosso site. Precisa ser essa caderneta especificamente? Não, pode ser feito em um caderno, pode ser feito digitado. Cada pai pode fazer como quiser, desde que faça. Também, não sei se os senhores já repararam, mas em cada apostila nós temos aqui o sumário, certo? Então, cada um pode ver na dos filhos aí, mas no sumário nós temos a disciplina e nós temos as aulas, o que é dado em cada aula. O que os senhores vão anotar aqui nesses conteúdos? Exatamente o nome da aula aqui. Certo? Porque para colocar o nome da aula, nós resumimos o que tem naquela aula, o assunto. Então, é um modo prático aí, mais prático de fazerem, né? Então, coloquem a data e podem ir seguindo aqui conforme o sumário. Também pode ser impresso o conteúdo programático no site, só para ter uma noção de um planejamento, né? Que é dado no ano. Então, essas coisas ajudam nessa questão do registro que um dos pais aqui perguntou. É muito importante que façam e também que não deixem acumular, porque conforme vão passando as aulas, também passam muitas coisas, aí até correr atrás, o pai vai entrando em desespero. Não, então façam todo dia. Olha lá, a criança está estudando o fonema A lá com a senhora Daniela, então já coloca fonema A. Então, são coisas práticas, mas que mostram o quê? A criança não está abandonada, ela está estudando, ela tem um plano de ensino, ela está seguindo um sistema que foi proposto. Então, todas essas coisas ajudam. Era que saiu da pergunta? Acho que tinha mais gente que... desculpa. Algumas pessoas tinham levantado a mão, baixou a mão aqui. A senhora Jaqueline também. Tinha outra... Tem bastante gente na chamada aqui, pessoal. Quando teremos um encontro? O próximo encontro vai ser dia 12 de outubro. 12 de outubro. O pessoal pode divulgar para o pessoal. O local pode se chegar na sexta ou encontra no sábado para dormir. A gente tem um pouco de espaço lá, né? Acho que dá para umas 80 pessoas, né? Não é muito... É uma estrutura bem, como que fala? Simples. Simples e coletiva, tá? Sim. Então não é uma coisa individual para cada família, não, são quartos coletivos,
ficam os homens normalmente de um lado, com o pai, e a mãe com as meninas do outro lado, e aí tem os banheiros. Pode levar barraca, né? Pode trazer barraca, tem bastante espaço para acampamento. E a gente também vai depois divulgando mais, tá, pessoal? O pessoal pergunta muito de taxa de inscrição. A gente não cobra o evento para cooperar com aquelas famílias que vêm de longe e gastam muito para vir. Mas a gente abre para contribuição espontânea. Como a gente fez a gente calculou, no último evento, nós gastamos mais ou menos R$ 50 por pessoa que fez o encontro. E aí nós tivemos as contribuições. Então, uma parte do pessoal não deu nada, uma parte deu a mais, e deu certo. Tá? Então, fica tranquilo, porque aí porque as pessoas ficam muito preocupadas. Né? A gente não cobra, não tem taxa, se a pessoa não quiser, pode vir tranquilo. Ninguém vai verificar se você deu alguma coisa, se você não deu. Por quê? Porque é uma partilha entre a gente e o encontro sempre dá certo no final. Tá? Graças a Deus a gente sempre fez isso, não começamos agora, tá, pessoal? Desde 30, 40 anos aí, nós nunca cobramos as coisas, tá? A gente sempre fez os eventos, sempre eles deram certo e sempre na partilha. Eu queria fazer uma pergunta sobre a questão dos registros ali, sabe? Aqui em casa eu tenho o Luiz Miguel, né, que faz do 7º ano, e a gente faz. Eu comprei um caderno para cada matéria e ele faz ali todos os registros, volumes, e assim funciona também. Eu tenho que preencher aquela planilha tudo bem certinho e ter ela junto com os cadernos dele, que ele copia todas as atividades nos cadernos e responde cada atividade. O registro dele é o essencial. Imagine assim, é um bolo, certo? Não sei porque é o exemplo, mas assim, o bolo então de aniversário principal está ali. O registro da senhora é como se fosse a cereja do bolo, o enfeite do bolo, o recheio, não, o recheio já tá, o principal, né? Então a parte de cima, vamos dizer assim, é aquilo que vai demonstrar que há um planejamento da parte da senhora também. Entendeu? Não é que ele está simplesmente lá copiando e fazendo as coisas. A senhora também se organizou, então fez um processo, teve um planejamento, né? Então, é assim, o essencial é o bolo aí que a senhora já está fazendo, certo? Essa outra parte ajuda, né? Para efeito de denúncia, porque a gente só vai ser chamado se for denunciado. O que acontece? O conselheiro tutelar, se ele for uma pessoa sensata, a senhora vai mostrar essas coisas, vai ficar tranquilo, porque o que precisa, são dois aspectos. A senhora vai mostrar o aparato de coisas que a senhora ofereceu, mas o mais importante é o que o aluno fez. Eles querem saber se ele fez alguma coisa. Não adianta a senhora levar as apostilas, mostrar quantas aulas ele assistiu, ele tem que ver o que ele fez. Então, como a senhora está fazendo isso, acho que está tranquilo. Tá certo. Porque ele me xinga bastante, porque ele tem que copiar as atividades todas. Então, eles têm que treinar a escrita para assimilar o que tu está aprendendo. Vamos lá, né? Tem que se mexer em escola. É isso mesmo. A senhora Jaqueline já está no espírito de sacrifício ali aplicado na prática. É meu negócio. Porque a decisão da gente tirar ele da escola é uma decisão assim que eu tirei ele no 5º ano e ele já fez o 6º, está fazendo o 7º em casa. Não é fácil, porque daí eles vêm para casa e eles acham que é uma, né? Não é a mesma coisa, meu filho. Levanta às 6 horas, toma café, se arruma, entra na aula às 7h30, sai às 11h30 deu. E faz de tarde, faz atividade. Tem que ser assim, porque senão não funciona, sabe? Não é fácil. Obrigada, gente. Uma boa noite. Eu sou bem feliz com a plataforma. Muito mesmo, porque o 6º ano eu penei, tem a plataforma. Sim. É difícil. A gente que agradece, tá? Senhora Flávia, a senhora quiser falar? Oi, boa noite. Boa Boa noite. noite.
Meu filho, ele fez 1 ano e meio de ensino domiciliar, mas a gente teve que voltar ele para uma escola por medo mesmo na minha cidade estava tendo muita denúncia, né? E acabamos que levamos ele para outra cidade. Eu levava ele todos os dias nessa escola. E para a gente estava muito difícil também financeiramente falando. E esse ano a gente voltou ele novamente para o homeschool, agora no meio do ano. Inclusive eu comprei o material de vocês faz 1 mês. Só que eu percebi que, principalmente na matemática, está tendo muita divergência do que ele estava aprendendo para o que tem na apostila do 7º ano, né? E aí eu queria saber, assim, se vocês podem auxiliar nisso com a anterior de matemática, se tem algum material separado que eu possa adquirir. A senhora entre em contato comigo, que é o telefone business lá, tá? Só que por ligação, eu não atendo mensagem, só atendo ligação, se vocês quiserem falar comigo, tá? Ligou no business, eu que atendo. Aí, eu vou ver o que a senhora precisa e eu faço a impressão da matemática e a senhora aproveita as aulas, tá? Muito obrigada. Aí eu mando para a senhora, tá? Depois eu vejo se vai ter algum custo ou não, depende do que a senhora me pedir. Sim. Tá? As outras matérias estão de acordo. Agora, matemática, realmente, parece que a apostila é mais avançada do que ele estava no colégio. Tá, aí eu vendo que a senhora precisa, eu faço a impressão e aí ele pega as aulas, tá? Aí a gente, qualquer coisa, eu peço para o professor mesmo conversar com a senhora. Muito obrigada, agradeço mesmo. Tá, às ordens também. E só também respondendo. Boa noite. Boa noite, viu? E só também respondendo, né? Tinha uma dúvida ali para frente, uma pessoa perguntou, por exemplo, a pessoa adquirindo agora o material, a plataforma ela se estende aí por todo o ano letivo. Então a pessoa mesmo acessando agora, ela tem acesso a todas as aulas que estão gravadas desde a aula número 1 de todas as disciplinas. Lembrando, se tem alguma aula que está faltando, se tem algum problema, assim, entre em contato conosco que a gente vai resolvendo, assim, porque é para estar lá todas as aulas, né? No fim de junho, nós terminamos, com exceção de música, que eu acabei tendo alguns problemas de saúde e tal, não consegui gravar algumas aulas, nós concluímos o 5º volume. Eu fiquei faltando uma do 7º só, de ensino religioso. O resto está tudo em ordem. E agora a maior parte, então, das disciplinas aqui, elas iniciarão agora, a partir de 31 de julho agora, né, o 6º volume, né, com as aulas ao vivo. As aulas de música gravadas, a aula de educação física também gravada. Então as aulas que são disponibilizadas gravadas, elas vão ser dessa forma, né? O acesso na plataforma é somente no ano regente. Não, isso é muito tranquilo conosco, né? Então, por exemplo, às vezes a pessoa não conseguiu concluir a apostila, né? Mas vai já começar o próximo ano. Então, fala conosco, tal, fala comigo, manda um WhatsApp, porque essa migração a gente migra para o próximo ano o aluno, né? Aqueles que forem adquirindo. Então, por exemplo, está no 4º ano esse ano, vai para o 5º ano o ano que vem, né? Então, a partir de fevereiro, o aluno ele é descadastrado lá do 4º ano e cadastrado no 5º ano, né? Mas, para nós é muito simples. A pessoa entra em contato comigo, eu deixo ela cadastrada lá algum tempo ainda necessário, ainda no ano lá que ela está concluindo o material. Então, é uma forma bem simples. A gente recomenda também que seja baixado os vídeos, né? Então é possível que os vídeos que estão gravados lá na plataforma, isso depois eu vou estar avisando lá no grupo de pais, no WhatsApp, como baixar o vídeo. Vou fazer um videozinho tutorial para isso. Pessoal, nós estamos encerrando a chamada aqui. Eu vou mandar aqui para vocês o link da nova reunião aqui no chat, né? Nova reunião. Desculpa, eu não fiz o link aí. Criaram uma reunião. Dando aqui.
coisa no WhatsApp eu mando lá também no grupo de pais. Esse é o novo link da reunião. Deu tempo? Não deu tempo de copiar. Mandar no WhatsApp. Olá, você tem. Já entrar? Já. Essa tecnologia. Eu que sou nerd nessas coisas. É para um deles pular. Lá, Só que aqui agora eu tenho que trocar a tela de gravação aqui. Senhora Josiane, Josilane, desculpa. Se quiser perguntar, fica à vontade, viu? Estou organizando. Tá tendo som já, tudo certinho? Vocês me escutam, né? Só lembrando aqui, né, pessoal, é sempre importante os senhores estarem cadastrados lá, né, fazer parte do grupo de pais do WhatsApp, né? Porque é por ali que a gente manda as grandes informações, né? Então, sempre a gente precisa se comunicar, a gente está sempre mandando por ali, né? Na plataforma houve um erro, né? O calendário está certo. O calendário volta dia 31, é na quarta-feira mesmo, né? Da forma que ando ali na hora de adicionar. Olá, Posso tirar uma dúvida? Uma mãe tinha escrito, né, no outro chat perguntando, ela não consegue seguir o mesmo esquema de aulas. Então, por exemplo, deu as férias em junho e aí continuou os estudos em julho. Não há problema nenhum em fazer esse tipo de organização. O que é importante? Que as crianças estudem com frequência, que tenham o horário de aulas. A plataforma, lembre-se, é sempre um auxílio. Então, nós devemos usar como um auxílio para chegar àquela meta que temos, né? O fim, nosso fim último. Então, é importante usar a nosso favor. Então, se eu já percebi que a criança, uma outra mãe tinha escrito, né, rende melhor à tarde, então eu uso os horários, as aulas gravadas. Por exemplo, dá um exemplo lá em casa, né? Eu percebi que as crianças as crianças fazendo as disciplinas de matemática em português sozinhas em casa, ela acabava rendendo mais do que assistindo às aulas. Então, são períodos, né, que nós passamos e vamos adaptando. Se perceber que, por exemplo, eu atrasei, aconteceu também, tudo vai acontecendo, né, em nossas casas, dá para dar o exemplo. Então nós ficamos assim 2 semanas que as crianças ficaram bem doentes e foram trocando aí, cada um, imagina, né, 6 pega um, depois vai outro. Enfim, um estudava um dia, o outro estava doente no outro. Nós demoramos quase 1 mês para recuperar. E assim, aí nós priorizamos o quê? Matemática e português, até pegar o ritmo para alcançar de novo as aulas. E aí fomos com calma, agora nas férias fazia um dia inteiro para história, um para ciências, um para geografia. Então tem muita coisa que pode ser feita para colaborar. Algumas crianças, estudando uma coisa só por dia, por exemplo, vou fazer todas as aulas de português, as 4 aulas de português, depois matemática no outro dia. No outro dia só que faz, por exemplo, história, geografia. Tem crianças que rendem mais assim. Né? E tem crianças que dá para fazer essa variação de aulas que elas conseguem estudar mais tempo. Então, de acordo com a experiência e conforme os senhores vão dando aí as aulas, né, ajudando as crianças a estudarem, a aprender a estudar, então vão percebendo essas características e usando aí ao favor de tudo, né? E também tinha que agora eu não me recordo ao certo, mas uma mãe partilhou a dificuldade com os filhos menores.
Eu entendo bem porque, assim, desde que a gente começamos o homeschooling, sempre tinha uma criança menor. Então, sempre, né, com a graça de Deus, vamos pensar assim, a graça é grande, mas os sacrifícios e também as dificuldades também são proporcionais aí no caso, não tem jeito, né? Então, sempre tem uma coisa à parte. Alguma coisa, por exemplo, se for criança muito pequena, né, antes aí, até os 6 meses, algumas coisinhas, uns joguinhos, blocos de montar à parte. Conforme vai crescendo, a criança quer o material também para estudar, não tem jeito. Eu falo assim, nossa, minha menina de 2 anos, ela estuda mais que os outros porque ela não cansa, ela tem que estudar o tamerial da professora Patrícia todo dia e não adianta, se eles estão cansados, não importa, ela não cansa, gente. Então ela começou, com 2 anos nós, né, começamos com ela. E ela consegue fazer tudo e vai indo. Então, cada criança vai ter uma característica. Geralmente, vem dos irmãos, os mais novos vão querer estudar mais rápido também, né? Para conseguir também participar desta graça aí que os irmãos estão recebendo. Agora, é importante que não deixem também a criança pequena lá junto ao lado do estudo com brinquedos, porque aí o outro que está estudando, é claro, né? Ele vai, o sacrifício vai ser aí quase inalcançável. Vai querer estudar, vai querer brincar, quer dizer, vai querer pegar as coisas. Então, se der para colocar um pouco ao lado, usar as estratégias que, né, os anjos da guarda vão suscitando na nossa cabeça, assim. Então, às vezes, coisas para riscar, mesmo caderninho, se a criança for muito pequena, livrinhos, né? Então essas coisas podem ajudar muito. O que também eu percebi que ajuda bastante é aproveitar os horários das sonecas dos menores, né? Principalmente os bebês. Então em casa nós vamos agora, por exemplo, acordar 1 hora mais cedo para conseguir estudar mais tempo, porque agora o neném está diminuindo os tempos de dormir, então nós vamos acordar mais cedo, não tem jeito, porque senão eles querem a mesma coisa. Eu falo, o meu menino tem 10 meses, mas ele quer sentar na mesa, quer rabiscar também, ele quer riscar, então não tem jeito. Então vamos usando essas estratégias. Tem uma mãe, né, que colocou, não lembro agora se a criança dormia tarde ou não, aproveitem esses horários para estudar. Então, como os mais velhos meus já não dormem, por exemplo, então eles usam sempre esse horário que os outros descansam à tarde para adiantar as matérias. Então, essas estratégias podem ajudar. Senhora Carmen, pode perguntar, a senhora levantou. Eu só gostaria de contar a minha experiência para os pais que estão chegando, porque o meu filho, que está com 17 anos, eles já estão há 3 anos estudando homeschool. A partir dos 15, pode fazer o enseja, né, para tirar o primeiro... Bom, eu vou falar primeiro grau, porque na época que eu dava aula era primeiro grau. É o ensino fundamental, né? Só que ele não fez com 15, ele fez com 16 e já conseguiu o certificado. Então eu só queria encorajar vocês, que é possível, e às vezes a gente fica com um medo danado, eles também, né, ficam muito inseguros, mas eu queria dizer para vocês que o caminho é esse que a gente está, porque infelizmente o ensino tá uma coisa que eu acho que não tem nem como a gente colocar um nome, né, para a forma que está. E eu, há anos atrás, eu fiz magistério, dei aula de 1ª a 4ª série, tive filhos mais velha, né, meu primeiro filho eu tinha 37 anos, e quando ele entrou na escola, com 4 anos, eu entrei em desespero, porque eu falei assim, gente... O que aconteceu? Né? A questão, vários assuntos que a gente já até viu em reuniões aqui, sobre tabuada, que na escola diz que não pode a criança mais decorar tabuada, porque ela fica traumatizada, né? Então, eu comecei a colher com esses meus filhos, com esse meu filho de 17 anos, os absurdos que eu estava vendo lá atrás, e que eu, em casa, ficava tentando correr, né? Para passar aquilo que era bom. Eu falei assim, gente, mas se eu já estou dando aula em casa, por que eles estão na escola? Né? Então, eu percebi isso, que em casa eles estavam desenvolvendo melhor com o que eu estava
passando para eles do que na escola, né? Então, gente, dá resultado, sim, mas o nosso esforço como pais, ele é essencial, sabe? Então, assim, a nossa dedicação, ela precisa acontecer, sabe? Se a gente não tem, eu tenho dificuldade, não sei o quê, é possível. Tem vídeos na internet que ajudam. Os professores também do Instituto, quando a gente precisa, é só você fazer contato que eles também ajudam, né? E esse ano, excepcionalmente, eu coloquei cada um em um instituto. Então, tem um no ICD por causa dos horários e o outro está aqui. Eu estou feliz, muito feliz. Eu queria só encorajá-los para isso, sabe? Porque a gente fica inseguro, mas eles vão estar muito melhor orientados com a gente, com todos os nossos, as nossas inseguranças, mas é a gente ir atrás, viu? Vão em frente que dá certo. Muito bem. Muito obrigado, João. Obrigado, João. É uma experiência. Senhora Andréia, você está mais perto, Luciana, se puder. A presença dos alunos é contada de alguma forma? Não, esse eu já respondi. Entendeu? Tá. Aqui uma mãe perguntou sobre a etapa 1 de português. O que acontece? No primeiro ano eles aprendem a letra cursiva. Nós damos uma sugestão ao longo de 3 ou 4 meses, aí introduzindo as letras com as crianças no caderno de caligrafia. Porém, não são todas as atividades que logo de início dá para desenvolver no caderno, né, de caligrafia. Então, por isso que esses 2 cadernos começam separados. Então, primeiro faz as atividades de letra cursiva e no caderno normal continua as atividades na letra de imprensa. Com o tempo é possível usar um caderno só, mas nós separamos a título de organização e didática mesmo, nesta questão, tá? Por isso que então tem o de caligrafia, e conforme a criança aprende todas as letras minúsculas e maiúsculas, então já é possível passar, por exemplo, todas as atividades do caderno de caligrafia. Certo? Mas eu quero usar só o de caligrafia, não tem problema. Ou quero usar só o de brochura, não tem problema. É uma sugestão que nós fizemos, né, com base na prática, nós percebemos que isso facilita para a organização da criança. É só por esta questão, tá? Cláudio. Lidiane, aqui não, a senhora Lidiane não pude acompanhar a reunião. Cheguei agora, meu filho está tendo dificuldades na disciplina de matemática, está difícil acompanhar. Haveria uma forma do Instituto ajudá-lo? Então, precisa de ser uma conversa com o professor. Sim. Em que ano que era? Senhora Lidiane, o ano, a etapa que ele está? Se o senhor puder colocar de novo o telefone do seu Antônio, se a Isso. senhora ligar ou mesmo mandar para o Davi ou para mim, aí nós conseguimos fazer o contato com o professor para perceber então se é falta de algum conteúdo, qual a dificuldade, para saber como ajudá-lo, né? Lembrando, pessoal, que no business eu atendo ligação. Eu não vejo mensagem, não dá tempo, é muita mensagem. E aí é só se ligar eu que atendo, porque o outro rapaz só responde mensagem, o Anderson. Ou no grupo de pais tem também o do Davi ou o meu, manda que aí é mais fácil fazer o contato, né, com o professor para ajudá-lo, né? Então a outra mãe tinha pedido ajuda também no sentido de recuperar algum conteúdo que já foi. Nós podemos sempre ajudar, mas temos que então identificar onde está o problema. E como é mais específico, é mais fácil conversando, né, com ele, com o aluno, com o professor. Lembrando o pessoal que nós temos ainda 2 meses e meio, mais ou menos, de escrita de material ainda. Depois, os professores, eles vão ter uma possibilidade de atender outras necessidades que nós não conseguimos agora. Então, a gente está acabando. O material do 7º volume, ele ficou sujeito a algumas matérias que os professores, por já ter marcado lá atrás viagem e tal, não entregaram. Então, por exemplo, o material está pronto, mas não tem uma matéria, por exemplo. A gente vai entregando agora, a partir de amanhã, 1 ou 2 por dia, e vai entregando o 7º volume.
filha está no 8º ano, ela e mais 2 amigas próximas não conseguiram acompanhar o ritmo das aulas, ficaram atrasadas. É um pouco comum, né, com relação ao que a professora Luciana estava colocando, a organização, né? É importante, primeiro, ver a raiz do problema, né? Então, o problema a organização está correta, elas estão estudando todo dia, um período suficiente de estudos, aí não tem muitos imprevistos, está tudo certo com relação à ordem, à organização, então aí parte para outras coisas que podem ajudar, né? Então, por exemplo, tentar estudar às vezes a mesma disciplina na sequência, por exemplo, um dia fazer português, outro dia matemática, para ver se a criança consegue com mais tempo se aprofundar melhor no estudo. São várias estratégias, né? Mas o que é importante? Não desistir e lembrar que a plataforma é um auxílio, tá certo? Um auxílio para que as crianças consigam estudar e aprender. Ninguém vai aprender no mesmo ritmo e no mesmo tempo. Não há como isso acontecer, né? Para o ser humano é cada um de um jeito. Mas é importante que, com perseverança, com esforço e sacrifício, elas consigam estabelecendo metas. Então, por exemplo, o primeiro volume eu demorei, sei lá, 1 mês e meio para conseguir. No próximo, já vou tentar, então, 1 mês e 1 semana. Vai estabelecendo metas para que não fique desanimado, né? Ao contrário, fique tudo pior. Não, para que consiga ir correndo atrás. E uma amiga pode ajudar a outra nessa questão do estudo, né? O que eu percebi também muito importante agora, lembrando, a vigilância dos pais é uma coisa muito importante. Por quê? Tem pais que acreditam que a criança só está lá no computador, está tudo bem, ela está estudando, não verifica o que o aluno está fazendo, não verifica, por exemplo, se de fato eles estão assistindo às aulas. Infelizmente, o pecado original, ele é real, vamos dizer assim. Então, não estamos educando anjos, né? Então, essa vigilância por parte dos pais também, que fala muito no catecismo, né? Ela é muito importante. Então, eu lembro sempre uma mãe que ela falava assim, nossa, meu filho estava uma beleza, ele estuda que eu nem escuto ele. Eu falei assim, mas a senhora verifica o que ele está aprendendo? Ela, não, porque eu não quero atrapalhar. Eu falo, nossa, mas como que a senhora vê se ele aprendeu? Ela, eu não sei. Aí são perguntas assim, entendeu? Falta, né, de prudência, preciso verificar. Então, a senhora não precisa sentar lá e assistir a aula toda, né? Não, mas precisa verificar se a criança não está estudando, ela está fazendo as atividades, ela está lendo. Esse processo da verificação é importante, é o que é da caderneta aqui de registros, né? Verifico se a criança está fazendo o que ela fez, para ver também os frutos, para identificar se às vezes o problema não está isso. Uma mãe entrou em contato uma vez que uma das crianças estava, no horário da aula, fazia um link do Google Meet para conversar com os outros amigos. Como que ela desconfiou? Porque ela ouvia falar, falou, nossa, não é possível que fala tanto durante a aula assim. E aí ela foi ver o que os amigos combinaram de fazer isso. Então, por falta de vigilância, a gente não, assim, o inimigo não dorme. Nós pais, né, eu lembro que tinha um pai que falava, tem que dormir com um olho aberto, outro fechado, um olho na criança e o outro vai descansar. Não, só na eternidade mesmo nós vamos ter um descanso, assim, de tudo mesmo, né, porque é preciso vigiar. Certo? Então... Senhora Cleidiane, se quiser, fica à vontade. Boa noite. A minha filha está no 1º ano. Aí eu que estou aplicando as aulas com ela. Algumas das matérias ela está fazendo gravada. Eu preferia assim, acho que ela não consegue acompanhar tudo. Mas aí a gente está atrasado em relação à plataforma, né? Aí o latim a gente conseguiu acompanhar. Aí a gente vai começar a fazer as aulas ao vivo agora, né? Mas eu queria saber se dá para fazer também ao vivo sem ter chegado no volume que está na matéria de arte e de inglês, que a gente quer acompanhar. E tem como eu preciso retomar, primeiro fazer as que já foram feitas? A senhora é 1º ano do fundamental? Isso. Dos pequenos? Olha, tanto arte como inglês, latim, história, geografia, ciências, no Fundamental 1 são matérias que elas não têm um pré-requisito, por exemplo, fez um volume e vai ter o pré-requisito para fazer o outro. Não, tem assuntos que são independentes. Então é possível aproveitar também ao vivo essas outras aulas, por exemplo, arte, ciência, história, geografia, ensino religioso,
certo? É importante, todas essas a senhora pode, sem ter, por exemplo, não cheguei ainda nesse volume, pode ir assistindo a parte. Português e matemática é possível, mas talvez tenha que, vou fazer alguma revisão, então é mais complicado, é melhor que faça a aula sequencial. As outras, não, né? Ainda mais no primeiro ano, que é a questão da alfabetização, é muito exigente, é o principal, a senhora, a matemática e o português sempre fazendo, né, com muita calma todas as aulas. Aí as outras podem ser adaptadas, ou assistindo ao vivo, ou às vezes a senhora pode fazer, por exemplo, acabou, né, a disciplina de português e matemática do mês. Pode fazer então um dia inteiro só as aulas de história, no outro geografia. Então são opções que a senhora pode aproveitar. Ótimo. Ela gosta muito de fazer na plataforma e fica pedindo para fazer ao vivo, né? A gente vamos começar agora com o PND. Obrigada. Nós que Imagina. agradecemos. Para a Regiane. Boa noite, salve Maria. Boa Salve noite, Maria. Então, eu só queria falar, né, que percebi isso também das meninas aqui no online. Eles marcavam encontros com os outros amiguinhos no chat do Google para conversar. E isso fez com que eles fizessem grupos de amigos. A gente percebe, assim, que essa idade de 10 anos para cima, vamos dizer assim, né, que acho que 5 anos para cima, 11, né, 10, 11, 12, 13, eles têm necessidade de conversar com os amigos, né, porque eles vieram de uma escola, né, que tinha as amizades, tinha os amigos, eles ficam muito em casa. Aí é onde a gente, eu percebi, né, que nós pais temos que mesmo supervisionar. E o quanto que fica difícil, né? Porque que nem quando nós temos os pequenos também para dar aula e que fica em cima dos maiores. Então vi que atrasou bastante coisa aqui por causa disso também. E aí até falei para elas, né, de fazer videochamadas, de montar grupo de leitura junto, né, de alguns livros que eles queriam em comum, mas assim, não entrava muito em acordo também. Ficava muito na bagunça, na brincadeira, né? E eu falo que isso também não era muito bom, não é até meio nocivo, até porque a gente não pode ficar todo o tempo em cima, ele fica falando piadinha boba, né? Bobeiras, aqui, o kkk pra lá, o kkk pra cá, que não tem nada legal, só perda de tempo, né? A Clara reclamou de gostar de escrever da lousa, e que a lousa estava muito longe. E aí eu falei, então você tem que copiar, você não tem que se prender à lousa, porque na escola tinha lousa, a professora passava na lousa. Então a senhora passa na lousa para mim copiar. Aí eu falei assim, ó, dá para fazer isso. A gente tem que estudar com eles mesmo, porque se não estudar com eles, eles não fazem. Porque eles querem, como na escola, eles têm a mente escolarizada, que vieram da escola. É diferente dos que estão pequenininhos entrando pro homeschool, que a gente molda eles. Estiveram na escola, a gente vai ter que trabalhar toda a desescolarização deles. Não é fácil, porque o material ele é meio que escolarizado. Eles enxergam a escola ali, né? Aí tem um professor que tem uma lousa atrás. Ela queria ficar tirando print, copiando a lousa do professor e falava, professor, tá na frente da lousa, não consigo enxergar. Aí eu falei pra ela, vocês falam muito na hora da aula, eu acho que o professor não consegue nem dar aula direito. Aí eu fui meio que vendo as aulas online, que eu vi que tinha assim, muito essa conversa. E ela gosta de conversar, gosta de falar, daí eu acabei vendo isso, entendeu? Agora assim, vamos ver agora quando voltar, se a gente vai conseguir assistir uma outra aula online. Mas eu prefiro também que seja só entre nós. Agora, eu recorro quando tem alguma dúvida, e elas têm bastante dúvidas ainda, tem bastante coisa que ficou aquém, que eu acho que eu tenho que voltar algumas coisas, principalmente na matemática e na língua portuguesa. No desenvolvimento da matemática, e que é mais avançado no 8º ano, principalmente para a Giana, da Clara na língua portuguesa. Mas é isso. Mas eu estou pensando até em pegar, aqui a senhora deu a dica de fazer as duas juntas, pegar matérias assim e tentar ver o que tem em comum, trabalhar bem
porque é uma coisa que você tem que fixar bem, né? Que vai ficar para estudar as coisas mais difíceis mais tarde, que é um trivial, né? Tem que formar bem para depois ir para fazer bem o restante, né? Senão não consegue nem interpretar texto depois. Uma coisa, numa partilha, logo no primeiro ano que nós fazíamos material homeschool, eu lembro que o São Antônio falou uma coisa que me chamou muito a atenção. E assim, me ajudou muito na questão dos meus filhos, né? Quando as crianças estudam, elas sempre querem um amigo, querem conversar, querem socializar e tudo mais, né? E aí ele falava, eu lembro que ele falou assim, né? Talvez o maior sacrifício que nós podemos ensinar para os nossos filhos nessa época vai ser o sacrifício da amizade. Porque as crianças têm anseio pelos amigos, mas não há amigos, certo? Os pais são os verdadeiros amigos, né? Os irmãos em casa, mas não dá para nós falar assim, vai para a rua para ter um amigo, ou vai para a escola que ele vai ter amigo. Talvez esse seja o maior sacrifício que nós vamos ter que ensinar nossos filhos nesse momento. Porque não dá, nas circunstâncias que nós temos, infelizmente, né, encontrar um amigo hoje é uma coisa assim, quem acha um amigo acha um tesouro e realmente, como se diz, é muito complicado. Então, eu falava dessa questão, né, do sacrifício. Não vai, são em todas as áreas mesmo. O que nós vamos falar, né? Olha, então, é uma ilusão falar que nós vamos marcar, então, chamadas para as crianças conversarem, para eles terem os amigos. Não é assim. Né? Então, eu lembro que quando o meu mais velho começou a estudar, eu falava, né? Eu falei, olha, filho, eu sei que você quer ter mais amigos, quer conversar, assim, mas nós vamos fazer um sacrifício até disso, porque nesse momento Deus está nos pedindo isso. E aí nós vamos oferecer isso para um dia, lá na frente, nós conseguimos, né, juntar tantas pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo sonho de homeschooling, no sentido, né, de salvar os filhos, que talvez Deus vai providenciar novos amigos, né? Então, por que eu falo isso? É uma coisa muito forte nas crianças querer isso. Então, nós vamos ter que aproveitar todas essas coisas para poder formá-los. Se me permite, eu estou conversando muito com as famílias, né? E uma estratégia que elas têm usado é, em locais, assim, regionais ou cidades, marcar um dia no mês para se encontrar, para fazer um momento junto, mais amplo, com refeição, com oração, com brincadeiras, organizado. Por quê? É muito importante, se a gente conseguir oferecer algo de qualidade, menos quantidade. Porque a qualidade, eu lembro da minha vida, por exemplo. Eu morava na roça, a gente era muito pobre, e uma vez por ano, às vezes, a gente conseguia comer um churrasco. Depois que eu vim para a cidade e comecei a comer churrasco normalmente, o churrasco não tem mais graça. Porque a gente perdeu o valor. Então, quer dizer, é muito importante que os nossos filhos entendam também o valor das coisas. O valor de poder conviver com outras crianças. Porque na escola eu percebi claramente que o aprender, todos esses projetos pessoais educacionais, nós aplicamos, tá? Para vocês entenderem. Mas aplicamos de maneira séria, organizada, bem feita. Eles não funcionam. Por quê? Porque a estratégia educacional atual, ela é para que a pessoa seja desconstruída e não desenvolva. Então, a primeira coisa que tem que entender é aquilo que a Luciana falou. Para minha filha, quando ela saiu da escola no 7º ano, ela começou o homeschooling, era a escola que eu tinha fundado, ela morava na escola, ela era uma frente de amizade enorme, ela convergia com todo mundo, estava sempre na frente, ela era muito doce, muito amável. Ela ficou sozinha. Neste tempo, ela pegava o material e não estudava, do lado da minha esposa. Ela ficou uns 7 meses. Aí um dia eu falei para minha esposa, você está verificando? Você está olhando? Ela já tinha aprendido a falar japonês, então tá nem aí. Aí o que aconteceu? Eu chamei ela para uma conversa e mudei a estratégia, e botei disciplina e ordem para que ela fizesse as coisas. Bom, no outro ano, ela fez os 2 anos, e ainda escreveu historinhas para o material.
E ela fechou o material mais rápido do que os outros. E ela passou no ensejo, mas muito tranquilo. Também foi muito bem no Enem. Mas ela nós chegamos num acordo e ela não fez, não vai fazer nada presencial, está fazendo à distância. O que eu queria dizer para vocês? No final, quando ela estava com 17 anos, eu falei, filho, o que você acha, porque quando a gente é velho mais velho, de você não ter amigas e viver com 2 velhos? Ela falou, pai, é maravilhoso. Eu amo isso. E ela vem de uma realidade de muitas amigas. Por quê? Porque ela teve a experiência. Porque às vezes a criança não tem a experiência da amizade dos pais. Porque o que vai preencher uma criança é ela desenvolver conhecimento. Pessoal, vocês não têm noção. Uma criança que desenvolve conhecimento, ela tem toda a realidade da sua alma preenchida. E ela não tem carências. Porque quando ela está no meio dos outros, ela admira as coisas boas e ela tem capacidade de entender, interpretar e de conviver. Quando ela não tem conhecimento, que é o caso hoje da maioria, ela vai para os instintos, para aquilo que é carnal. Então, fica muito difícil. Por mais que tenha amizade, na verdade não tem nenhuma. Então, eu penso assim, que para os pais entenderem, vale muito a pena fazer esse caminho, mas com calma, com tranquilidade, sem querer obrigar a criança, mas sempre cativando a criança para aquele bem, né? Porque nós vamos ser os amigos dos nossos filhos, nós vamos conviver com eles, vamos passear com eles, vamos fazer as coisas com eles, e eles vão ver o valor disso, os outros não têm isso. Pessoal, só para concluir essa fala, no 6º ano, estava dando aula no 6º ano, em 2007. Fiz uma pesquisa na escola inteira. E eu fechei com a sala do 6º ano. Eu perguntava para eles o que eles preferiam. E eu citava uma lista de coisas que na época estavam em evidência, que todas as crianças gostavam. Eu falei, e se vocês não tiverem nada disso, e tiverem que comer arroz sem feijão com um ovo, mas com os pais sentados na mesa? Sabe quantos alunos preferiram isso? Os presentes, as coisas que eu falava, as viagens, tudo da lista que eu fiz? Nenhum. Todos os alunos preferiam os pais. E eu fiz a pesquisa com a escola inteira. Então, eles preferem os pais. É que criou-se uma ideia para desconstruir a família de que a amizade está lá fora, de que a diversão está lá fora. Não, pessoal, não tá, não tem. Vocês sabem disso. Vocês nem escola tem mais lá fora. Vocês imaginam o resto. Lá fora tem a perversão, aprender a coisa errada. Aí, se vocês conseguirem pegar as famílias e reunirem, aí é diferente. Aí você vai ter uma qualidade, você vai ter pessoas com a mesma direção. E aí eu acredito que dá para fazer. Pode ir, o pessoal levantou a mão, né? Que é o objetivo até dos encontros, né? Os encontros a gente está tentando unir as famílias. Nós vamos encerrar nossa reunião de hoje aqui. Duas perguntas. Tem a live agora, né? Estourado o tempo aqui. A senhora Daiane quiser colocar brevemente aqui, a gente tenta responder rapidinho. Boa noite a todos. Salve Maria. Salve Maria. Sinceramente, eu gostaria de agradecer, né, o trabalho maravilhoso que vocês fazem. Eu venho do ICDC, aí migrei para o Instituto. E uma coisa que, assim, que às vezes me incomoda, eu gostaria que talvez vocês poderiam me ajudar. Com a amizade, já ficou esclarecido. Eu achei maravilhosa a colocação da professora Patrícia. Eu tenho 2 filhos meus do Instituto. Só que algo que me preocupa muito, e agora até nesse recomeço, eu pensei em tirar um pouco pela questão das telas em si. Porque, assim, eu vejo que a gente tem conversado, a gente não concorda com telas em casa, nem mesmo, às vezes, raramente os filmes selecionados de mas não acho que, ainda que com professores, ainda que o computador esteja vivendo, que você acompanhe, será que também essa exposição não desenvolveria isso? A nossa preocupação seria com relação a isso, e quais as aulas assim, você
não abrir mão. Por esse sentido, sabe? Porque a gente já não permite videogame, a gente não permite essas coisas, porque isso realmente nos rouba um tempo de família. Mas essa preocupação das telas também o desenvolvimento dele. A gente tem, nos pequenos, a gente tem 2 horas de aulas, né? São 4 aulas de meia hora, e não tem todas. Eu acredito assim que eu também sofri muito para abrir essa ajuda, porque a gente também não é a favor. Então, o que acontece? Só que é aquela história, né? Por exemplo, depois que você chega na idade que eu estou assim, você fala assim, ó, não adianta você filtrar o mosquito e deixar passar o boi. O que acontece? A gente tem que ter calma para fazer e pedir a graça. Por quê? Eu acho muito importante isso que a senhora colocou para os pais. A gente não pode ser revolucionário, pegar uma coisa, jogar fora e fazer outra. Não, vai gradativo, vai colocando, vai percebendo se não fez mal. Por quê? Porque se a gente não fizer esse recurso desse jeito, a gente não atende as famílias que querem salvar o filho e não consegue, porque ela não consegue ter tempo. Às vezes ela não consegue dar aula. Então, eu também não consigo, eu tenho 4. Mas eu acho a preocupação da senhora muito legítima. O que acontece? Tem 9, o mais velho, de 9. Eu não consigo acompanhar em tudo. Eu consigo vigiar, eu consigo anotar. Só que eu não consigo estudar tudo para aplicar, porque os outros 3 é uma escadinha. Não, mas olha, uma coisa importante para os pais entenderem é o seguinte. O bom uso das telas jamais vai fazer mal ou destruir uma criança. Não tem como. Porque as coisas são amorais. Tudo é amoral. Então, o bom uso, ele sempre é bom. Porque a criança não fica naquela esperança de um dia encontrar, ver como é que é. Não, por quê? Porque ela já convive. Mas ela convive com o bom, com o belo, com o verdade. Agora, é bom a senhora perceber, os pais que estão nos ouvindo perceberem, que a criança ela não pode se desequilibrar nas coisas. Entendeu? Que nem, nós não queremos um aluno que aprenda com aula, nós queremos um aluno que aprenda estudando. A aula é um apoio. Então o pai tem que ter essa autonomia, essa tranquilidade de falar, você vai ficar um pouco sem aula, você vai ter que ler mais o material, você tem que estudar mais. E a hora que você tiver a dúvida, eu deixo você acessar a aula. Ele pode ter essa calma. E vai ter criança que vai ser muito tranquilo, vai fazer a aula e não vai ter problema. Mas eu penso assim, a gente está hoje nesse projeto, pessoal, depois de todo esse tempo, porque a gente sempre temeu o mal. O mal sempre foi mal para mim. Nunca. E a gente sempre arriscou a fazer o bem, porque é um risco. A vida é um risco, você sempre está correndo um risco. E fazer com que aquelas coisas se tornassem um bem. Eu acho que é isso. Se vocês puderem vigiar, olhar, né, e temer que a criança se perca, olhar se ela não está criando um grupo paralelo por fora, se ela não está. Por quê? Porque a gente vai ter sim essas crianças, elas vão conviver com essas coisas como algo natural, que faz parte da vida, mas que não é essencial, que não é importante. Aqui a gente até tinha o computador com a sala reservada para os estudos, por causa dos menores. Só que, justamente por esses links, aí a gente reuniu e decidiu colocar o computador na visão. Porque parece que você entra, eles são espertos e fecham, né? Aí aprendem a limpar o histórico. E vão aprendendo, né? Aí a gente decidiu, não. Se estivesse na escola, tava com 30 alunos, não estaria? Então vocês vão ter que aprender também a estudar com os irmãos menores. A gente vai controlando, aí já deixo na visão. Muito boa ideia, eu acho, muito bom. Deixo na visão da casa. Antes era reservado para concentrar. Aí eu medi os males. Não, mas é melhor ele dispersar com os irmãos do que dispersar em grupo que a gente não está vendo, né?
É o mesmo princípio da amizade, é o mesmo Do princípio. mal menor. Eu É. peguei isso. Mãe, mas eu não consigo que os meninos não deixam. Filho, se você estivesse na escola, você faria uma sala com 30 alunos. Eu faria tudo como antes, não. Então vamos aprender aqui. Vou controlando os irmãos, mas eu quero te ver. Porque sem vigiar, realmente, até a gente é difícil, ainda mais eles, né? Não tenha medo de cuidar dos filhos, isso sempre vai gerar gratidão neles. Eles vão, até um certo ponto, ter um certo ódio da gente. Mas depois eles vão transformar isso em gratidão e amor. Muito obrigada. Acho que deu tempo, né? A gente não vai poder continuar, mas a gente pode ir marcando periodicamente essa reunião, tá, pessoal? Com vocês, tranquilamente, a gente faz. Tá? Essa é a primeira reunião, né, que a gente faz, desde que a gente iniciou o projeto com os pais, né, uma reunião online, né, específica. Nós não fizemos no começo do ano porque o volume de serviço nosso era muito intenso, né? A ideia nossa é justamente essa, com que nós vamos nos aproximando mais com os pais, colhendo, né, os testemunhos, o apoio aí, né, todas as ideias, então para que a gente possa unir mais, né, esse projeto naquilo que é a própria vontade de Deus mesmo para as nossas casas, nossas famílias, né? Então, vamos nos colocando à disposição aí, sempre os celulares nós colocamos, entre em contato conosco, as dúvidas, e é muito provável que agora a gente tenha uma periodicidade dessas reuniões, né? Sim, então, se o pessoal quiser sugerir, depois a gente pode fazer aí, eu creio que uma por mês, né? Isso, justamente. Que também querendo, né, pode ir colocando algumas perguntas aqui que a gente também já começa a pautar tudo isso, né? Vou fazer uma breve oração só para a gente concluir esse momento, agradecendo a Santíssima Virgem Maria por todas as graças, né? As aulas voltam dia 31, quarta-feira, né? Vamos rezar um Salve Rainha. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, uma boa noite, salve Maria. Boa noite, salve Maria. Lembrando, quem quiser nos acompanhar, nós estaremos na live agora falando sobre o Catecismo da Educação, logo na sequência no nosso canal no YouTube. Obrigado, boa noite. Boa noite.